E aí, galera, como você está? Nós chegamos ao terceiro episódio do Religa Cast. Nós estamos aqui nos estúdios para mais uma vez estar com você, ligado, religado à sua vida. Estamos aí falando sobre o assunto de paternidade. Estamos no mês de agosto e você não pode ficar de fora. No primeiro episódio, nós chamamos aqui o Rogério Evangelista, nosso brotherzão, falou sobre orfandade, foi top. Eu acredito que você curtiu. Semana passada vocês aí assistiram, estiveram com aquele casal maravilhoso. Quantos aí já tá pilhado, já fez sua inscrição para adoção? Que da hora! É isso aí, que bacana, as vias que Deus tem nos dado da paternidade. E hoje nós estamos aqui com a pessoa topzera das galáxias. É ela. Você não sabe? Calma que eu já vou falar. Hoje nós estamos aí continuando esse assunto da paternidade, essa primeira série que o Religa Cast está com você, e nós vamos falar sobre amor, o imensurável amor do nosso Pai, do nosso Deus, e também falar sobre essas relações. Nós convidamos aqui a Sheila Rossi, mulher de Deus, serva de Deus. Sheila, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Amém, obrigada. Olá a todos, graça e paz dentro de nós e entre nós, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor já falou, meu nome é Sheila Rossi, mas eu sempre digo que é por enquanto. Eu tenho um novo nome que eu ainda não sei, mas nós vamos saber. Por enquanto eu gosto de me apresentar como espírito, né? E um tempo que eu estou nessa carne, eu sou chamada de Sheila Rossi, e eu sou, como diz a palavra do Senhor em Tessalonicenses 5:5, eu sou filha da luz. Então, eu sou filha da luz para tomar as decisões, sou filha da luz para fazer as minhas escolhas, e assim eu vou seguindo. Mas uma coisa que eu gosto de colocar na minha identidade é que eu sou do exército do Deus vivo. E eu também fui destacada como evangelista do asfalto, atuando na área de qualidade de vida espiritual e emocional. Se liga. Tá religado, hein? Tô ligado que você bateu uma palma aí. Que legal. Quase eu falei o selva. E ó, galera, ela veio aqui toda fardada de cor de selva, hein? Da lá toda elegante. Que legal, Sheila. Que benção. Filha da luz. Topzera, mano. Nós temos no ministério a gente trabalha a identidade, aquela que o Senhor Jesus conquistou na cruz, né? Então, toda pautada na palavra do Senhor, versículos a versículo, toda a identidade que o Senhor conquistou na cruz para nós, a gente trabalha isso com o pessoal que faz os livros do ministério. Que bom. Né? E o Ministério Rever, como alguns já conhecem aqui, ele é um ministério interdenominacional. E ele está aqui na Igreja Presbiteriana há quase 20 anos, graças a Deus. E ele é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para a gente estar usando para purificação, para estar buscando a santificação e tentar esse relacionamento mais íntimo com o Senhor, né? Que legal. E você está desde sempre no Rever? Eu Como entrei, que foi eu entrei em 2003, né? O meu processo iniciou em 2003, mas... Foi muito difícil no início, mas quando eu cheguei lá nos 12 passos, que a gente trabalha os 12 passos, né? Como se fosse... Na verdade, ele é assim, o primeiro livro é esse, O Imensurável Amor do Pai, e ali você vai se sentir, você vai ficar basilado naquilo que é o amor do Senhor, porque só com essa certeza de que você não vai ser rejeitado, você tem a coragem de assumir as suas falhas, né? Que legal. E falando sobre rejeição, esse talvez seria, eu acho que um dos grandes dilemas e desafio da sociedade, da humanidade, essa questão da rejeição, seja dentro de casa, seja no trabalho, na faculdade, porque a galera, pensando em adolescente, está buscando o seu espaço, buscando ser aceito e às vezes ali, a hora que está fazendo algo e tal, a galera daquele olhado já se sente rejeitado. E é o grande desafio. E você já começou se apresentando, né? Já falou, sou Sheila Rossi. Esse é um nome temporário. Daqui a pouco eu também vou ter que revelar. Quer dizer, eu não vou revelar, mas vai ser revelado a nós, o nosso novo nome. E eu achei da hora. Já falou aonde você tem atuado. Sim. Né? O ministério na igreja. Então aí já tem pelo menos aí mais de 15 anos já servindo ao Senhor conosco. E hoje nós vamos falar sobre esse lance da paternidade, do amor do Pai. Sim. Né? E olhando essa relação... que
que é colocado, né? Principalmente daqueles que você tenha acompanhado. Mas antes a gente já ir direto a esse assunto e mergulhar sobre esse livro, sobre essa ferramenta, como você falou, normalmente vocês trabalham qual a faixa etária inicial? Como que vocês trabalham? Quem normalmente procura? É o adolescente? É a criança? É o adulto? A partir de quando alguém possa falar assim, eu quero conhecer essa ferramenta e desenvolver? A gente trabalha aquele que quer. Uau, legal. É o que quer. E a gente já trabalhou com alguns adolescentes de 16 anos, 15 anos, e eles tiveram muito aproveitamento. Outros foram porque os pais pediram para ir ou forçaram a barra para eles irem, e eles estavam lá mais dormindo, né? Então virava inclusive tipo um velório, né? Só o Eita. corpo presente. Mais ou menos assim mesmo. Então a gente precisa que o adolescente, a pessoa queira mudar, entenda que do jeito que está não está legal, ela não está tendo a vida abundante que o Senhor prometeu e ela busque essa mudança. Legal. Então o primeiro passo é querer. É querer. Legal. Então, de fato, realmente, a mudança ela precisa ter esse foco inicial. Eu quero mudar. Sim. É igual o lance, pô, que nem eu. Pô, tô meio gordinho, não, eu quero emagrecer. Perfeito. Então, graças a Deus, já tô com o primeiro passo dado, né? Agora depois vai pra academia, fecha a boca, se organiza. A gente costuma dizer assim que você só vai ao médico quando você percebe que está doente e aí ultimamente nem quando está doente alguns não querem ir, né? Mas a gente procura alguma coisa para curar, para cuidar depois que a gente assume que está doente. Enquanto você não assume o problema, a situação, você não busca a solução. Uma pergunta, você falou sobre essa questão quando você assume. É fato mesmo, você compreende que isso é do ser humano, talvez da nossa região, do homem ocidental, da mulher ocidental, sempre buscar a cura e não a prevenção? Porque a gente nunca pensa que isso vai dar em problemas. Uau! A gente nunca tem a visão do fim, né? A palavra do Senhor diz assim que todos os caminhos ao homem parecem bons, mas o seu final nem sempre, Sim. às vezes, são de morte. Então, a gente não está pensando nisso. A gente está pensando mais... E nessa era que é da curtição, que é do hedonismo, vamos curtir agora, depois a gente vê. Comamos e bebamos, amanhã morreremos. Ei, galera, cuidado, hein? Cuidado. Vigia. Ah, pastor, quero viver aquele salmo. Toma vergonha na tua cara e vai orar. Não é assim, não. Cuidado. Por mais que a era, né, esse tempo está sendo assim, o papo reto com você é diferente. Mas é isso mesmo. Há essa busca, né? Ainda mais esse lance o modernismo tem chegado mesmo. Até outros já têm colocado muito pós-moderno, mas a galera quer viver ali o momento, aqui e agora, e depois a gente corre. Aquela coisa, depois a gente corre atrás. É o grande desafio. O imensurável amor de Deus, como foi com você? Como foi essa experiência? Então, eu sou a primeira turma. Como foi? O pastor José João esteve num congresso e conheceu o Ministério Rever, que é um ministério interdenominacional, né? E aí ele já tinha... Antigamente, os pastores tinham muito conhecimento de gabinete, da situação real das pessoas, né? Então, já com essa informação que ele tinha, quando ele conheceu o Ministério Rever, ele disse assim, a Igreja de Cristo está doente e precisa de ajuda. Uau. E aí ele pegou uma turma de recém-formadas aqui da igreja e enviou como os espias para esse congresso, né? E elas entraram nesse processo, depois voltou para Manaus e foi levantado alguns líderes para participar. Eram muitos no início, mas concluíram só apenas 12. E esses 12 começaram a equipe aqui. E eu fui uma das primeiras alunas dessa equipe. Eu estive na primeira turma da equipe de Manaus. Que legal. Mas naquela época foi meio difícil, porque eu estava com muitos problemas emocionais, né? Muitas dificuldades. Eu vim de um lar completamente disfuncional. E o lar disfuncional não é aquele que não funciona, é aquele que funciona, mas deixa a desejar, né? Porque não funciona como a palavra do Senhor previu, como foi o projeto inicial de Deus, né? Então, o lar funcional, ele vai te dar um suporte, vai te dar um sentido de pertencimento, e o lar disfuncional, ao invés de dar, ele tira, ele quebra, né? Ele não constrói, ele está mais para destruir, mas isso não é nada intencional. São as formas, os acontecimentos diários que vão levando a esse entendimento.
Porque uma coisa é eu falar para você e você ter a sua interpretação. Certo. Porque perpassa por todas as tuas referências internas. Aquilo, por exemplo, eu gosto de dizer assim que a gente só sabe que isso aqui é um óculos porque nós já vimos, já tocamos, conhecemos. Mas quem é cego, surdo e mudo não sabe. É verdade. Não sabe, né? Tem um livro tem um filme que eu indico bastante que é o Helen Keller. Nos Estados Unidos tem até o dia dela, o dia de Helen Keller, que foi uma menininha que ficou cega, surda, e por conta disso não falava também. Então ela não tinha contato nenhum com o mundo exterior. E ela vivia como um bicho até que encontraram uma irmã querida que também vivia uma situação difícil, que a ensinou a se comunicar fazendo a linguagem de sinais na mão. E é muito lindo isso. Tem um desenho maravilhoso de 28 minutos na internet. Se você quiser assistir, Helen Keller, né? E é maravilhoso, é muito edificante, desafiador. É uma vida dedicada à outra. E ela foi uma moça que fez faculdade. Lógico, a outra estava, Anne Sullivan estava sempre ao lado dela, né? E ela se dedicou a ela de tal forma. Como foi que elas passaram a se comunicar depois? Ela metia a mão dentro da boca da Anne Sullivan e tocava nas cordas vocais. Uau. E assim ela interpretava a linguagem da Anne Sullivan. E elas foram para a faculdade assim. Ela foi uma mulher notória na sociedade americana, escreveu livros, terminou a faculdade. É bem interessante a história dela. Que desafio e que, assim, realmente, baita interesse mesmo. Sim. E essa questão, essa entrega, né? Essa entrega de uma outra pessoa, olhar para a necessidade dela, né? Poxa, não ter a possibilidade de ver, de ouvir, e essas duas faculdades sendo limitadas também limitou a fala, mas alguém olhou, se doou por ela e Ellen conseguiu conquistar, se desenvolver. Que legal. A importância do discipulado, do acompanhamento, né? Discipulado e acompanhamento. Esse tem sido um desafio grandioso e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado com a UPA Religados tem conseguido fazer discipulados. Sim. Nós estamos aí com 42 adolescentes Louvado sendo seja discipulados no princípio básico, né? Nós já temos desenvolvido outros discipulados avançados, pessoal, tete a tete, mano a mano mesmo ali. Tem sido muito legal. E realmente é uma ferramenta maravilhosa. E o Rever também serve desse processo de discipulado, né? Quanto tempo, normalmente, assim, num todo, a pessoa caminha ao lado dos facilitadores, do Rever, com suas equipes? Como que funciona? Para a gente depois aqui já dar entrada nesse momento. Pronto. Aí. Então, o Ministério Rever, ele inicia com 3 livros, né? Que é o básico. Você vai primeiro conhecer esse amor, como eu havia falado antes. No segundo ponto, quando você já entende esse amor do Senhor, você já está basilado nesse amor, você vai para o IRA, Introdução à Restauração da Alma. Lá você vai fazer alguns testes para saber o quanto você tem de depressão, de estresse, de medo. Você vai conhecer a raiz dos medos, da autoestima, né? Você vai conhecer sobre a ira mesmo. E só depois disso, que dura mais ou menos 4 meses, você vai para o Aprofundando a Restauração da Alma, que aí trabalha os 12 passos como sendo do AA, só que dessa parte vinculada para o lado espiritual e emocional. Legal. Que benção. Então, dá em torno aqui de 1 ano, 2... 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Legal. Então, mana, adolescente, jovens, adulto, pai e mãe, vou deixar aí o bizu. Se você quer dar início, fica ligado na abertura das inscrições para estar sendo abençoado, sendo cuidado, desenvolvendo, aprendendo ferramentas para cuidar de outras pessoas. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse lance da paternidade, desse amor, né, que é a base mesmo, o amor, e o amor de Deus é o próprio Deus. E o Deus também, nós estamos falando sobre a pessoa desse pai que ele é, e já conversando com algumas pessoas em relação, até mesmo o curso, e tem essa questão não sei se eu posso dizer a dificuldade, ou a transferência dessa paternidade, né? É quando a sua experiência aqui terrena, e aí vai desenvolver essa experiência transcendental, né, com o pai que está teoricamente, está tão longe, mas está tão pertinho, né, ele é imanente, e leva essa situação. E como vamos dar uma introduçãozinha aí dessa questão do imensurável amor de Deus, como que é esse livro,
Nós já temos dito que a proposta é falar desse amor do Pai, mas como é o livro, antes a gente já ir introduzindo a cada ponto ali que é tratado. Ok. Então, nós estamos com uma boa notícia, porque depois de amanhã, dia 21, vai começar um curso presencial aqui na Presbiteriana. Uau, que top! Então, ainda dá, corre lá, faz tua inscrição, ainda dá, papai, mamãe, você tem que estar aqui, hein, para entender o seu filho. Então, o imensurável amor de Deus, a gente começa porque diz assim, olha, conhecer a Deus é indispensável para você ter uma vida saudável, um relacionamento íntimo com Ele e liberdade em Cristo. Como é que você vai conhecer Deus se você não buscá-lo, né? E ele diz que ele se faz achar por aquele que busca. E o Revê, ele vem com essa pegada, esse entendimento, porque algumas vezes a gente, no afã de pregar Jesus, pregar o amor do Pai para o outro, diz assim, Deus é como o Pai. Deus é como um pai. Mas Sim. você lembra que eu falei das referências internas, né? Então, o que aquela pessoa que você acabou de dizer que Deus é como um pai, entende por pai? Qual é o significado da palavra pai para ele? É um bêbado que chegava em casa e espancava ele? Sim. Ou um pai que abusava da filha adolescente? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque isso chama-se transferência. E aí o entendimento da palavra prejudica o entendimento da pessoa do Deus verdadeiro e único, né? A gente, no ministério, a gente diz assim que nós não estamos ali para crucificar pai e mãe. Eu só quero entender como é que eu ajo e reajo às coisas. Entender a minha pessoa, o meu processo mental. Então, como é que a minha mente funciona? Eu preciso ir atrás e ver como foi essa construção. Certo. Preciso ir lá na minha infância, né, rever, lembrar. A gente depende exclusivamente, totalmente do Espírito Santo, porque não há restauração sem Jesus Cristo. Amém. Jesus é o Senhor da restauração, né? Isso é muito batido lá. A gente todo tempo está falando da palavra de Deus e mostrando na palavra de Deus essa necessidade, né? Paulo fala sobre o homem interior e essa necessidade que nós temos de ter esse homem interior livre para receber os ensinos e a instrução do Senhor, do Espírito Santo, né? Amém. Então, graças a Deus. Isso é legal o que você falou. É a ação do Espírito de Deus. É Cristo na vida de quem senta ali, quem é acompanhado, Perfeito. quem está desenvolvendo. Que legal essa questão dessa compreensão. É conhecer Deus. É estar disposto a conhecer a Deus, a se envolver com Deus. E aí quando chega esse, vamos usar o termo que às vezes é usado, esse gatilho, né, a palavra pai, que aí possa desencadear algumas situações. E o primeiro ponto, né, desse material, o primeiro capítulo, ele fala sobre sofrimento. Sim. E como podemos definir e compreender essa questão do coração sofredor, né, tanto do homem quanto da mulher, como do adolescente, da criança. Como a gente pode estar trabalhando essa questão? Então, desde que Adão e Eva decidiram, né? Foi Adão que decidiu, né? Desde que Adão decidiu e entrou o pecado, nós ficamos à mercê do sofrimento. É inerente ao ser humano o sofrimento, né? E toda a natureza, não só o ser humano, a natureza toda foi abalada pelo pecado, né? A terra, tudo que existe, toda a criação de Deus foi atingida pelo pecado. Então, inerente de eu ser branca, negra, rica ou pobre, bonita ou feia, sofre. Não tem. Então, nesse sentido, vai mostrando, ele vai revelando aqui como é que surgiu essa necessidade de se olhar para dentro, né? Porque o crescimento de fora para dentro é maquiagem. De dentro para fora é transformação, é caráter, né? Ronaldo Lidório, o reverendo Ronaldo Lidório, ele diz assim que caráter, não sei se você conhece o livro chamado Liderança e Integridade. Eu amo de paixão esse livro. Caráter é o que os anjos falam a nosso respeito na presença de Deus, né? E reputação, que a maioria de nós estamos preocupados com reputação, é o que o outro fala de mim, a meu respeito. Uau. É tremendo esse livro do Ronaldo Lidório. Eu vou ter que correr atrás dele, já tem que achar. Né? Então, nesse sentido, nós trazemos nesse primeiro capítulo, o autor, na verdade, traz no primeiro capítulo esse entendimento de que existe essa necessidade de olhar para dentro e buscar mudança em Cristo Jesus.
Legal. Então, é entender que é pecador, é miserável, mesmo ali, já entendendo, compreendendo, precisa olhar para Cristo e falar, cara, cruz, toma tudo aí. E eu achei muito legal essa frase, mano. Né? Essa questão, poxa, agora eu fico me perguntando, será que o que os anjos estão falando lá? Eu assim, aí, fazendo só um relato rapidinho aqui, abrindo aspas bem grandona, quando Deus está lá de bubu. Não, Deus nunca Deus está de bubu, me perdoa. Mas Deus está lá no céu, os anjos estão se apresentando, aí o Satanás está dando um rolê, e chega lá e fala assim, e aí, o que você está fazendo aqui? Fala assim, tava dando rolê na terra e vim aparecer aqui. E aí Deus fala, e aí falando sobre caráter. Aham. Ei, você viu o meu servo? Você percebe que foi Deus quem apontou Jó para Satanás, né? Você viu o meu servo Jó? Íntegro, temente a Deus, se desvia do mal e tal. Então, caráter. O caráter. Trabalhar o caráter. Não, muito legal. E esse acho que é um grande desafio. E até ver assim, já assim, né, os insights em falar para o adolescente. Porque o adolescente, infelizmente, ele não está... Não, alguns estão. Não podemos generalizar. Mas a proposta é mais saber o que os outros dizem sobre ele. É muito mais reputação. Pronto. No colégio, não importa o que eu faço, eu preciso ser a bola da vez. Perfeito. Né? E esse é o grande desafio. E aí leva a isso que a gente está falando, ao sofrimento. Perfeito. Às vezes tem o coração machucado, dolorido, às vezes coloca em xeque aquilo que aprende dentro de casa. Sim. Né? E aí o resultado lá na frente é muito desafiador. E depois nós vamos falando sobre essa questão da perfeição. E aí, eu acho que é um grande desafio, né? É como relacionar essa questão de poder ter um pai perfeito. Olha, interessante porque o pai perfeito já sabemos, é o nosso Senhor. Amém. Ele é o pai perfeito, né? É o pai que não poupou nem sequer o filho e deu por nós. Uau. Né? Agora é assim, a questão é que nós ainda não desenvolvemos bem o entendimento da vida abundante. E a gente fala, Jesus é o caminho. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa trajetória não termina em Jesus. Jesus é só o caminho, é o caminho para Deus. Mas o porquê de Jesus ter vindo é justamente para reconciliar com esse Pai perfeito. Reconciliar todos nós com esse Pai perfeito. Então, nós ainda temos esse trilho de buscar esse relacionamento saudável com um Pai perfeito. Né? E muitos temos ficado aqui, somos salvos, glória a Deus por isso. Temos o Espírito Santo, aleluia, Deus seja louvado. Mas ainda tenho mais um caminhar, é de andar para esse Pai perfeito e ter esse relacionamento. Um relacionamento que é baseado em total confiança. E o autor vem falando assim, porque muitas vezes as histórias começam com uma história verídica. Esse autor ele viveu muitos anos em Cabul e ele atendia muitas das pessoas por lá, passou muitos anos trabalhando lá. E ele tem muitas histórias. Ele teve a história de uma adolescente que se prostituía e não se importava, estava ali por quê? Porque ela tinha um sentimento de que ela não tinha valor algum, porque o pai abusou dela. Nossa. Né? Nós aqui, numa das igrejas, a gente cuidou com uma moça que ela era abusada por todos os homens da família dela. Misericórdia. Né? Então, ela vivia se machucando, vivia dormindo em cemitérios. Era uma coisa muito triste mesmo. E muitas vezes a gente chora, lógico que a gente se segura na hora, né? Mas depois a gente fica assim, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa situação e não ter passado por tantas coisas, né? Mas esse pai é um pai de confiança. É um pai que você pode confiar inteiramente e ele vai mostrando os valores. Nós vamos mostrando os valores aqui dentro da palavra do Senhor. Um pai em que ele tem valor, ele te dá valor. E aí eu repito de novo, Romanos 8, né? 32 dias, se ele não poupou nem o filho. Né? Para nos tornar filho, ele não poupou o filho. Né? Então, ele proveu para a gente essa forma para nos reconciliar com ele, e aí ele está buscando verdadeiros adoradores, né? Aleluia. Ou seja, nem todos são adoradores. Sim. Só busca o que não se encontra, não é verdade? E é legal essa palavra que é ele. É o
Pai, O Pai. que vem atrás de nós. Sim, Né? perfeito. No podcast, no ReligaCast número 2, nós falamos sobre essa proposta. É o Pai que vem atrás de nós e nos adota, nos recebe como filho. E o próprio apóstolo Paulo fala, mano, você é herdeiro com Cristo. Amém. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus. Perfeito. Você é filho. Mas é muito, eu acredito que é muito desafiador. Como você falou, por nós termos uma referência, Sim. né, aqui terrena, de dor, de sofrimento, já causado pelo pecado, já entendemos que é raiz do pecado e gera morte mesmo, seja ela espiritual, seja ela, às vezes, física, emocionais e tudo mais. Mas olhar para esse pai perfeito e falar, poxa, eu posso ter um pai que é perfeito. Que é perfeito porque ele é de total confiança, ele valoriza, ele tem presença constante, né? Você não pode estar 24 horas na presença com o Moisés e a Miriam. Agora mesmo está lá na aula. Tá. Mas esse pai perfeito está. Uau. 24 horas os olhos dele. Ele diz assim que nós somos como a menina dos olhos dele, né? E lembrando que ele diz assim que nós somos as delícias dele. Nós somos as delícias do Senhor. E também a aceitação e comunicação. Ele deixou vários canais de comunicação. Eu sempre digo para o pessoal assim, olha, se você não está ouvindo Deus, limpa teu ouvido, porque Deus está falando. Uau, Né? essa é boa. O problema está em você, porque Deus não mente, né? Deus não mente. Verdade. Então, o problema está em você. O problema está em nós. Cara, que da hora. Nós temos um pai que é perfeito. Perfeito. É um desafio, é claro, do lance da transferência, mas assim, ele tem todas as vias de comunicação. E eu achei isso genial. Limpa o ouvido, velho. Tira a cera. E se tem alguma ação do maligno de surdez, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que legal, que legal. Pai perfeito. Mas aí nós vemos agora a questão do coração ferido. Sim. É desafiador, mas assim, há técnicas ou, como você falou assim, a gente só vai atrás quando está, mas como observar, como entender, como identificar esse coração ferido? Ou como tratar desse coração? E ainda mais assim, na adolescência. Adolescente, às vezes você fala assim, pô, parece que só tá perebento, toda hora tá perebento. Olha aqui, tá cara amarrado. Mas nessa questão, como identificar? Como tratar? Qual os viés? Como a gente desenvolver? A gente precisa entender que existe o ciclo da dor. Opa, ciclo. São comportamentos que eles vão se repetindo, né? Você foi machucado, a pessoa é machucada e ela tem 100% de responsabilidade naquilo que vai para o coração dela. Uau! Isso me lembra de uma coisa, às vezes é uma zoeirinha aqui. Tipo assim, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, brincadeira. Mas, realmente, você é responsável. 100% pelo que fica no teu coração. Porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 4:23, guarda o teu coração. É nossa responsabilidade guardar o nosso coração. E aí eu brinco que diz assim que se nós fôssemos um computador, né, nós teríamos aqui por USB para entradas o ouvido, os olhos, o nariz e o tato. E a impressora seria a língua. Cuida dessa impressora. Cuidado mesmo. Né? Cuida dessa impressora. Então, o que acontece? Existe aquela situação lá do sentimento de inferioridade, do sofrimento, que ele vai passar aí pela dependência, né? A pessoa fica dependente. Muitas vezes você acredita que as pessoas ficam dependentes daquela situação de dor, porque ela tem vantagens, tem ganhos. Sim. Muitas vezes, com aquela situação de dor, aquele trauma, ela tem ganhos, ela tem como manipular outras pessoas. Essas coisas todas, elas não estão no nível consciente. A pessoa faz porque algumas vezes é uma fuga. Certo. Ela foge do problema, ela busca resolver, às vezes ela busca com humildade, mas para poder atacar com orgulho. Aquela psicologia reversa. Olha só. Né? Então, quando o coração do homem está sofrendo, aí a gente usa a síndrome de Saul. Saul foi um homem que foi muito... foi escolhido pelo Senhor, né? Sim. Mas ele, de determinado momento, ele parou de ouvir o Senhor. E aí ele deu vazão à soberba,
altivez, autossuficiência, né? Então, a gente chama de síndrome de Saul, orgulho, a soberba. Isso aí a gente chama... esse é o coração ferido. Ele está ali, mas a gente não percebe. Não é algo que paralisa a pessoa que vai para o médico, mas ele mostra nas palavras ácidas, né, no comportamento agressivo. O pastor José João uma vez disse assim que a irmã era uma mulher maravilhosa, mas era cheia de espinho. Né? Cheio de espinho. Às vezes, quando você falou desperta, é como se fosse o ícone na área de trabalho, que quando toca ali, vai lá no fundo e lembra um comportamento, lembra aquela dor e a pessoa reage, ela não age, ela reage com agressividade. Então, isso é uma marca de um coração que está sofrendo, está ferido. E a gente, no decorrer, o Espírito Santo vai mostrando para a pessoa. Eu era uma pessoa que eu dizia assim que eu tinha tantos espinhos na alma que eu nem sequer sabia que tinha, porque já estava adormecida de tanta dor. Né? Mas depois o Senhor foi mostrando onde estavam esses espinhos, quais eram esses espinhos, para ir tirando e resolvendo. Mas isso é um processo longo. Sim, imagina. Eu não sei qual pastor que disse, então não vou citar aqui o autor, mas quem fere está ferido. Uhum. O ferido fere, né? O ferido fere. E é um desafio muito grande. É um desafio. Sim. Mas sim. assim, e é interessante, mas você já encontrou com um pai perfeito, o pai que te ama, que cuida, né? E aí vem essa realidade nossa, e que é até mesmo um grande desafio para o nosso tempo presente, dentro de muitos essa questão dos o evangelho moderno, que o crente não pode sofrer, não pode sentir dor e tal, e há esses desafios. Mas aí identificou, né? Seja num momento de reação, caraca, como que eu tô agindo assim? Meu Deus, eu sou cristão, sou servo de Deus, como que... identificou. Como buscar a cura? E ainda sabendo que essa cura ela só pode ser proveniente de um pai amoroso, que é um dos assuntos, né? Como chegar a essa cura e como ensinar o pai, vamos pensar assim, pô, você é um pai, olhou, né? Hoje você é pai, você é mãe, você é adolescente também, que um dia vai ser pai, você é adolescente que vai ser uma mãe, como você vai usar essa ferramenta no futuro? Lá você vai chegar... Caraca, um dia eu assisti um podcast, o ReligaCast, o podcast mais topzera das galáxias, e eu aprendi uma ferramenta. E como eu desenvolver essa ferramenta, essa paternidade amorosa? Ainda mais no tempo de hoje, que tem esse lance da troca, né? Sim. Até usando aquela questão da psicologia reversa, né? Eu amo para receber, então, pô, vou fazer aquele bisu aqui, porque eu sei que meu pai, minha mãe e tal. Mas como, né? Essa cura proveniente de um pai amoroso, como que ela se desenvolve, como ela vem, como a gente consegue sentir? Então, a gente trabalha porque, às vezes, olha, a gente não tem como escapar de que os outros nos firam. Não temos. Nós não temos ação nenhuma. Uau, isso é como diriam meus irmãos pentecostais, forte, Brasil. Não tem como evitar que o outro diga uma coisa que te machuque, te fira. Eu já falei, você é responsável pelo que fica. É você que tem que brindar o seu coração, a sua mente e liberar o perdão. Perdão não é sentimento. A gente tem ensinado que perdão como amor não é sentimento. É uma decisão, é uma escolha e muitas vezes precisa ser um ato de fé. É um ato de fé. Eu acho que é a maioria, né? Né? Então, através esse pai amoroso vai ser trabalhado, ele dá 7 passos, né? 7 passos para ir organizando, são ações que a pessoa vai tomando. A cura, ela não é instantânea. Ok. Tá, não é instantânea, porque a gente está numa era do fast food, né? 3 minutos tá pronto. Né? Coloca água quente. Põe água quente, então 3 minutos tá... Não, ela não é instantânea, ela precisa ser trabalhada, as pessoas são maldosas, elas nos feriram e nós precisamos passar por um processo. O Senhor Deus é um Deus de processos, né? Tanto que Ele mandou, a gente nasce bebezinho, totalmente dependente, e assim também veio o filho dele. Sim. Também o filho dele veio viver esse processo humano. Então, o processo, nesse
passo, nesse capítulo, é o capítulo 4, ele vai entrar num processo que semanalmente ele vai ter tarefas para fazer, vai responder e vai sendo trabalhado. E a gente sempre diz assim, aqui na sala, aqui na turma, você vai pegar as informações, mas é lá no seu quarto escuro, quarto de escuta com o Senhor, que ele vai trabalhar no seu coração. Então, você não pode negligenciar o seu tempo com Deus, seu tempo em casa. Você precisa parar 2 horas na semana para responder as perguntas, para entrar mesmo no seu quarto de escuta e ouvir o que o Senhor está revelando para você. Amém. Então, a gente trabalha, a gente chama de mente santificada, de ouvir Deus, né? Orar pedindo para o Senhor calar a voz de Satanás na nossa mente, os demônios, todos o contrário à palavra dele, e falar e buscar o Senhor, é uma busca do Senhor. Como eu falei, a restauração só existe em Jesus, não há restauração em outro local, em nenhum livro, em nenhuma pessoa, só na pessoa de Jesus. E ele usa o Espírito Santo, que já está dentro de nós. E esse Espírito aí é que prescruta o mais íntimo do Senhor Deus. Aleluia, aleluia. E usa a espada que vai lá na junta medula de... É profundo. Você vê o mundo de oportunidades de crescimento espiritual que nós temos? Sim, sim. E olha assim, e olhando para as Sagradas Escrituras. Sempre. Eu achei sensacional, porque nós estamos aqui na nossa igreja com a série sobre a palavra de Deus, Sim. sola Escritura, e é uma das vias, né, que Deus usa para falar conosco. Sim. E só não acessa esse USB, esse pendrive maravilhoso com 66 livros, essa biblioteca, quem não quer. Quem não quer. Só não recebe ou não ouve ou não é curado quem não quiser mesmo. Perfeito. E é onde Cristo está, né? Manifestado, é o Espírito Santo gritando cada livro ali sobre Cristo, e é legal, muito bom saber e trazer, entender, né? Porque assim, é um desafio, né? Esse ministério, talvez vocês tenham passado por muitos desafios, e graças a Deus em Cristo vencendo cada um deles, e firmar que é em Cristo a solução. Não é numa técnica, não é como você falou, não é um livro específico, mas é a ação de Deus, é o Espírito de Deus agindo com poder, com graça, com maravilha. Então nós falamos aí sobre essa questão da cura, que é relacionando com Cristo, e falando sobre o momento, né, esse processo contemporâneo, sobre as questões do desapontamento. Sim. Né? Tanto hoje você, quando você não recebe o que quer, e aí você, voltando àquela questão do instantâneo, fast food, tudo para ontem, e aí, mãe, quero um Xbox. Não, filho. Já desapontou. Mãe, eu quero comer pizza hoje. Ou, pizza de novo. Até ontem, esse dia eu estava encontrando com alguns irmãos e tal. E aí, fala assim, pastorzão, na minha época, a pizza era uma vez no mês e olha lá. Quando não, a cada 3 meses. E o meu filho fala, pai, pizza de novo? X-salada de novo? Não pode ser uma comida japonesa e tal? Mas aí a questão do desapontamento. E como é tratado essa essência do desapontamento, que é algo presente neste século, não só para o adolescente, mas dentro da história há uma realidade, estar-se desapontado. Como é ligada essa proposta do desapontamento? Qual que é essa essência do desapontamento? Então, toda decepção ela é um potencial muito forte para mágoa, desânimo, amargura, ira. Toda vez que a pessoa é decepcionada, aquilo que eu digo, a responsabilidade, né? O que fica em você. Mas, geralmente, a gente aceita e fica desapontado, fica triste. A expectativa do mais, você espera sempre mais do outro, né? Você espera sempre mais do outro e não espera em Deus. Você espera do outro e não de Deus, né? Então, o autor ele conta a história que ele pensou numa comunidade onde todo mundo tivesse vida íntegra e ele chamou uns poucos casais para perto dele e venderam tudo, alugaram uma chácara, foram viver lá e viver o evangelho e pregavam para uma pessoa ou outra. Só que depois ele percebeu que quando eles
comparavam o ministério deles com o de outro, eles desprezavam o outro, achavam que o outro estava muito aquém do que Deus queria, começaram a julgar. E ele percebeu que todos eles se tornaram enfatuados, né, orgulhosos, né, peito cheio, se tornaram com falta de amor. E aí foi uma queda quando o Senhor falou com ele sobre isso. Porque ele disse assim que ele jamais... A lição foi aprendida, mas nós não devemos nunca fazer nenhum projeto sem levar em consideração a depravação do homem, né, do ser humano. Então, para a depravação humana, qualquer coisa, por mais santo que seja, se não estiver sendo vigiado, olhado, orado, de joelho ali, você corre o risco. Enquanto a gente estiver nessa carne, enquanto estiver nos dias da nossa carne, né, vamos ter esse cuidado. Isso me fez lembrar uma das nossas conferências de família, né, de missões urbanas, e falando sobre isso, galera, fique atento. As inscrições da conferência de missões urbanas e grupos familiares já está aí. Não fique de fora, velho. Você tem que estar com a gente, que é muito top viver em grupos familiares. É da hora, você não pode ficar de fora. E um dos pastores, ele falou sobre sobre isso que você comentou, mas de uma forma um pouco diferente. Falou assim, é você fazer a obra de Deus sem Deus. Sem Deus. É você fazer... Cara, você vai pra igreja, canta louvor, rebenta, uau, emoção e tal, mas cadê Deus? Você falar do amor sem amor. Falar da bênção, da provisão, da graça sem a graça. E aonde eu olhando essa experiência, pô, mano, caraca, eu ganho mais, abre aspas, né? Quem dera que eu ganhasse. Eu ganho mais vidas para Jesus e você ganha menos. Isso. Aí eu sou o melhor discipulador e você não consegue ensinar e tal. Aonde permitindo que aquilo que você falou, o jabazão tá ali falando muito mais alto. Perfeito. Que desafio. É aquele texto que a gente diz assim, que o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar, né? Ele não vai tragar todo mundo, não. É só quem está naquela posição que ele vai puxar. Vapo. Como diríamos, vapo. Brincadeira, tô zoando. Então é isso. A depravação humana, ela precisa ser considerada aonde tem ser humano. Sim. Né? Sim. Me vem à memória Diz também. que o mundo é bom, né? As pessoas é que são difíceis. Pô, lógico que é top. Foi Deus que criou, né? O ruim, como diz, jaz no maligno. Mas o mundo é top, é maravilhoso mesmo, essa beleza. E aí me vem à memória também um livro do Joe Owen, O Mal que Ainda Habita em Mim. Ele vem falando sobre essas características. Mas, Senhor, eu sou crente. Eu acabei de ser alimentado do maná do céu e tô vacilando. Tô pecando. E ele vem colocando assim, às vezes, aquela coisinha que fica meio escondidinha. Você tá tratando toda, mas aquela manchinha ainda tá ali. Você coloca alvejante e não sai e tal. O mal que ainda... E aí a gente tem que estar atento. Que nos leva a uma melhor vida de santidade e entender essa essência, né, do desapontamento é real. Cara, você é pecador. Então toma cuidado. E o melhor de tudo foi aquela frase que você falou: o meu prazer tem que estar em Deus. Amém. A minha satisfação, essa é a palavra. Eu me satisfaço em Deus. Casamento, filiação, paternidade. Minha satisfação está em Deus. Por que eu honro meu pai e honro a minha mãe? Porque eu me satisfaço em Deus, porque eu obedeço a Deus, porque a resposta está em Deus. E agora, o que me assim, eu fiquei assim, quando eu olhei o tópico, aquele capítulo falando sobre o coração partido de Deus, falei assim, caraca, como que eu parto o coração de Deus? E como que a gente lida? Como o autor chegou a essa proposta? O que seria isso, o coração partido de Deus? Então, ele começa o capítulo falando que ele estava vindo de uma conferência, ele estava muito cansado, tinha feito vários dias de conferência e no avião ele estava planejando dormir e descansar, porque ele já ia chegar para outra conferência. Só que chegou lá, tinha um rapaz, um senhor falante do lado dele e ele não queria dar atenção para essa pessoa, né? E aí a pessoa insistia e via ele lendo a Bíblia e perguntava e ele não tinha jeito da pessoa desfazer dele, né? Deixá-lo em paz. E aí ele resolveu dar atenção para esse rapaz, para esse senhor. E esse senhor começou a falar que a esposa dele havia falecido
E ele, no auge da depressão, foi para bebida, viveu alcoolizado, perdeu o emprego por conta disso. E também a justiça estava tirando os filhos dele, porque ele estava incapaz. E aí, quando ele soube, deixou esse senhor falar, ele ficou muito condoído com a situação, né? E ele se achou assim egoísta por ele querer descansar e negligenciar aquela alma que estava sofrendo aquela dor. E aí ele disse assim que não adiantava ele falar do Pai de amor, porque ele disse assim: e aonde está esse teu Deus? Quando a minha mulher morreu, quando eu perdi meu emprego e quando tiraram meus filhos. Então, ele fala que ali ele deixa ele desabafar, abrir o coração. E aí ele diz assim que ele precisava, aquele homem, na verdade, precisava sentir que Deus era com ele também. E aí ele falou assim: Deus também sofre com a injustiça. Uau! A injustiça também quebra o coração do Senhor. A injustiça na terra, né? Então, foi assim que ele chegou nessa situação de dizer isso. Só que a diferença entre a ira de Deus e a nossa é que Deus é absolutamente justo e nós não. É verdade. E nós não, né? Então, ele pegou e foi por esse lado aí, falando para ele de que Deus também sofria, foi mostrando para ele a dor do Senhor, e ele entrou com o evangelho naquela vida através dessa dor. Que legal. Agora eu tava aqui pensando assim, caraca, né, o coração de Deus partido e tal, e me vem ali aquele momento que ele troca uma ideia com Noé, fala, mano, tô vendo a humanidade, tô vendo a criação, tô vendo o rumo que essa galera tá tomando, e ali você vê, né, a gente tá colocando um pouquinho assim da nossa humanidade, né, desse Deus todo-poderoso, esse nosso Criador, e fala assim, caraca, o que que eu fiz? Uhum. Né? E aí ele vem, e aí como você falou, a justiça de Deus, ela é plena. Plena. E ele traz a justiça sobre a humanidade, sobre a terra, mas também já deixa a promessa, né? Ele continua mostrando ali Jesus Cristo, né? A solução é em Cristo mesmo, traz o dilúvio e tal, traz a justiça sobre a terra, mas também não vou mais usar essa forma de vara para trazer ensinamento para a humanidade. E ali dá continuidade ao seu plano, que é a vinda de Cristo, que se combina ali com Cristo vindo, nascendo, crescendo e morrendo, ressuscitando, dando a sua oportunidade. Uau, é muito interessante, muito, muito legal. E você lembra que na cruz, o Senhor, antes da cruz, no Getsemane, o Senhor Jesus disse, se possível, se for possível, né? Reconciliar o pastor Wesley, né? A Sheila, se possível, passe esse cálice. O cálice não era a morte, não era a cruz, mas era a separação do filho do pai, né? Porque em Provérbios 8 diz que ele estava lá, a sabedoria estava lá, presente, desde antes da fundação, quando ainda não existia os marcos na terra, já estava lá com ele. Não houve separação, só naquele momento na cruz. E aí a gente sempre olha Jesus dizendo isso. Mas e o pai? Uau! E o coração do pai por ter que se separar desse filho, por ter dado esse filho? Eita Deus, é verdade. Eita, agora... Eita, tira a cera do ouvido, tira a cera do ouvido. E é interessante, Deus está falando. Cara, e agora, e essa questão dessa espera, né? Nós estamos falando do homem, de nós, né? E também tem esse lance também, assim, vamos fazer uma transferência então um pouquinho. O que o pai também espera do filho? Porque normalmente nós, os filhos, ficamos sempre esperando do pai. Espera o amor, espera o quicão, espera, né, o Nike, né, espera a bola de basquete, de vôlei, espera o pano, a peita bonitona e tal. Mas o que os pais esperam de nós? O pai? Qual que é o meu pai? Ô, Guinaldão, pastor Aguinaldo, meu pai, ó. I love you, te amo. Se você espera amor, eu te amo demais. Você é topzera. Mas o né? E aí, olhando agora para Deus, o que o pai, o nosso pai, o que ele espera de nós? Como a gente conseguir traçar essa... É desafiador esse equilíbrio, né? Por conta dessa essa excelência, soberania do pai amoroso, grandioso que é o nosso. Mas o que o pai espera de nós?
Então, o pai humano espera que os pais humanos esperam que os filhos se dêem bem, sejam pessoas honestas, honradas, né? Aqui nesse capítulo, o autor conta a história do Savate, que ele foi um rapaz que a história dele lembra a história do filho pródigo, lá de Lucas, né? E aí ele vai e diz assim, o pai espera viver, você vai viver, você não já deu ouvido, não dá mais ouvido ao que eu estou falando. Então, você vai ter suas experiências. Tá, vai, mas você vai voltar. Quando eu era criança, dizia assim, as tuas pernas, quando a gente fugia de apanhar, né? Tuas pernas te levam, mas o teu estômago te traz de volta. Vai voltar, filho, espera. Vai voltar, né? Mas essa é uma maneira bem suave de falar, porque na hora é difícil lá na sala, o pessoal tem muito choro, muito compartilhar, né? E a gente sempre preserva a integridade das pessoas, os relacionamentos na sala. Então, viver essa relação saudável, muitas vezes é necessário que o filho vá, para ele perceber o valor do voltar. Né? Então, esse rapaz, ele se meteu no submundo, com drogas, prostituição, ficou terrível a história dele. E ele um dia escreveu para o pai dizendo que queria voltar. Caiu em si, percebeu e queria voltar. E ele mandou uma mensagem, o pai disse, ele mandou a mensagem e disse assim, se o senhor me aceitar, aquela árvore grande que está lá na frente de casa, eu coloco uma fita branca, que aí eu vou entender que o senhor me aceita, senão eu passo direto no trem. E diz que na história diz que ele passava no trem, ele contou a história para um viajante com ele, e disse que estava muito nervoso, ele não tinha coragem nem de olhar. Aquela expectativa, aquela situação, vai ser aceito ou não vai ser aceito, como vai ser. E quando chega perto, ele se abaixa, ele não tem coragem de olhar pela janela do trem. Ele pede para o viajante, o companheiro de viagem, olhar. Aí o companheiro de viagem disse, não tem uma fita, tem um lençol inteiro na árvore. Uau! Né? Eita! Então, o pai está sempre na expectativa e na ansiedade desse filho voltar. Sempre, né? Agora, o pai amoroso, o pai que espera. Agora, o autor diz assim, olha, não vá confundir esse amor, essa espera com um Deus fraco, né? Um Deus que pode ser manipulado, que isso não existe. Claro. Isso não existe, né? Não mesmo. Eu estava falando para o Guilherme que tem muitas pessoas que dizem assim, não, no último minuto eu vou me arrepender, eu vou viver a vida aqui do jeito que eu quiser. Uau, vida louca. E no último minuto eu vou me arrepender. Aí eu disse, esse daí já não vai se arrepender. Desculpa, já está ferrado. Né? Não vai porque não se manipula o Senhor, né? Sim. Não existe essa possibilidade. E é um desafio, e graças a Deus por aquilo que nós cremos, né? Sobre essa certeza de ser filho de Deus. Aleluia. Você é filho, e filho é filho, né? Ainda foi muito legal, assim, na semana passada nós falando com a galera, com o pastor Demétrios, com a Sibeli, sobre a via que Deus dá, seja ela natural, né? Seja a adoção. E essa questão da paternidade e tal, mas nós somos filhos de Deus. Somos filhos. E essa certeza de ser filho te mostra como você anda. Sim. Quem é filho, anda como filho. E aí o lance da paternidade, quem quer ser o pai, mano? Se você, aí como você falou, não, você tá na curtição achando que você é filho, desculpa, você é filho do cão. Me perdoa se eu tô sendo radical bastante. Porque o filho do pai, desse pai amoroso, esse pai topzera que vem até você, não vai responder dessa forma. Sim, por sermos ainda pecadores, zoados, ainda temos um pouco da raiz da depravação em nós, você vacila um pouquinho aqui, cai ali, mas levanta, é aquele pai que fala assim, tá bom, você quer dar um rolezinho? Vai. Igual nesse final de semana, nessa semana agora do Dia dos Pais, o domingo, no sábado anterior ao Dia dos Pais, tava a galera lá soltando, fizeram uma pipa, né? Dá linha, enquanto o vento tá puxando, dá linha, mas daqui a pouco o pai vai começar a recolher. Sim. E quando o pai chama, o filho vai vir. E dependendo da força do vento, o pai puxa a linha. E o filho vem. É filho, vem. Porque o pai, né? E esse é um grande desafio. E já chegando aí no final desse conteúdo que é apresentado, né? Falando sobre essa questão dos pais estarem no Senhor.
Como que é esse caminho? E ainda mais nesse desafio que estamos agora. Um mundo totalmente capitalista, Sim, né? Um mundo desafiador, um perfeito. mundo do rápido, do já, né? O pai, ele quer para ontem. Um mundo que, cada vez mais, nesse período da adolescência, as referências vão sendo ampliadas, porque o adolescente não olha só mais dentro de casa, olha para os pais, mas o pai do amiguinho, o pai do coleguinha, pô, mas o pai fulano, o pai fulano. Então, como que é qual que é esse caminho, né, dessa volta para o Senhor, de estar no Senhor? Então, esse capítulo, o autor ele começa contando a história de Ali Aksa, um rapaz que viveu sendo espancado. E as memórias de violência, de espancamento do pai, era tão viva na alma dele que quando o pai morreu, ele riu o velório inteiro. Ele celebrou a morte do pai aos 10 anos de idade, né? Uau. Então, isso é muito forte. Uma pessoa dessa, ela não vai ter o entendimento do pai pleno e perfeito. Então, ele precisa urgentemente de ser discipulado, acompanhado, com um gabinete pastoral, precisa de um cristão maduro para andar com ele, precisa trabalhar isso. E esse capítulo ele vai trabalhar justamente isso, identificar aquelas pessoas que se sentem, porque, na verdade, não, eu tive pai. Nós falamos no primeiro com o evangelista... Rogerinho. O Rogerinho falou sobre a orfandade, né? Sim, Com pais vivos. sim. Então, nós temos muito isso é cada vez mais presente, ou a orfandade porque o pai faleceu. Mas existem aquelas pessoas que tinham um pai presente, mas ela não conseguia comunicar amor. Porque ainda tem uma situação de que é a forma que você entende o amor. Sim. Né? Alguém até escreveu um livro, 5 linguagens de amor, que fala assim, olha, de repente você se sente amado quando você recebe muito presente. E aí, só que o outro está te dando amor fazendo as coisas para você, serviço. E você não entende amor dessa forma. Às vezes você entende amor quando ouve que alguém te ama. Palavras de afirmações. Palavras de afirmação. Eu amo você, mas se você só entende o amor quando ganha presente, eu vou falar 1000 vezes que amo você e você não vai se sentir amado. Né? Então, essas pessoas que passam por uma situação assim, elas estão precisando de paz. Paz no Senhor, pais e mães no Senhor. Né? Então, ali a gente verifica essas pessoas, dá uma dose para tirar, como se fosse no pronto-socorro, né? Dá uma dose de amor ali para ela se levantar e sair do estado de SPA, né? De pronto atendimento. E no fim do processo todo, essas pessoas se tornam maduras espiritualmente. Que legal, que legal, que legal, que bacana. Que bacana esse desafio. A paternidade é um desafio. A maternidade também. Mas estamos aproveitando, falando sobre esses pais e chamando, né, essa questão. E é legal a gente poder olhar para o pai, o amor do pai, e falar: pai, ensina os pais aqui a conseguir. É claro que a imensidão, e aí esses tempos eu tenho feito alguns discipulados e nós temos falado sobre Deus, né? Recentemente falamos sobre Deus, falamos sobre esses atributos de Deus, né? E aquilo que é compartilhado e aquilo que não é. E há algo que é compartilhado, que é de Deus, que é o amor. E esse material, a base dele é o amor. É o amor. É você entregar o amor. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais, né? Para os filhos também, é claro. Assim, mano, obedeça seu pai porque é amor. Brincadeira. Mas assim, deixa uma mensagem para a galera, porque o tempo já tá correndo, tá tão gostoso, assim que... Caraca! Já a produção falou, Wesley, plim, plim, plim. Não, brincadeira. Mas, assim, tá tão legal, mas gostaria que você deixasse... Lógico, a gente conversou bastante, trocou ideia, a gente ficaria aqui mais tempo, mas qual que seria a sua mensagem para essa galera? Né? Para o pai que vai estar assistindo, para o adolescente, mano, daqui a um tempo, daqui a uns 10 anos, né? A maioria vai 12, 13, 14, daqui a uns 10, 15 anos você vai ser pai. Você vai casar. E aí? Bom, para os pais eu diria que quando eu percebi
que eu não fui a mãe que o Senhor esperava que eu fosse para os meus filhos, eu li lá em Lamentações assim: põe tua boca no pó, talvez haja esperança, né? E aí eu comecei a pôr a minha boca no pó e orei ao Senhor pedindo para que a minha insensatez não atingisse os meus filhos. E a partir daí eu comecei a buscar, pai, mãe, que você está ouvindo, a solução. Não desiste do teu filho, não desiste, né? Vem, faz esse curso, é um treinamento de vida, é desenvolvimento espiritual, emocional. Você vai arrumar a sua vida para você poder ajudar seu filho. Adolescente, filho, você vai precisar ver, olhar além do seu pai, além da sua mãe, para entender que eles estão precisando também de ajuda, né? E vocês vão precisar crescer junto, um ajudando o outro. Esse relacionamento de interdependência, não de dependência e muito menos de independência, mas um precisando do outro. Os relacionamentos familiares precisam ser de interdependência, um dependendo do outro, e não um no quarto com um tablet, com um celular e outro na cozinha. Busca o relacionamento, né? Busca o relacionamento mais profundo, mais próximo. Nós estamos vivendo uma era de muitos relacionamentos superficiais. Verdade. E isso tem trazido uma consequência muito grande. Mas o problema é que não está só lá fora, está aqui dentro da igreja. Meu Deus, que desafio. Dentro da igreja, muita superficialidade, é só as redes sociais, E as redes sociais, Ronaldo Lidor, ainda nesse livro, ele fala muito sobre máscaras. Sim. As máscaras do engano, né? Ele diz assim que nós colocamos máscaras para enganar os de longe. Certo. E depois nós colocamos para enganar os de perto. Mas o maior problema é quando nós colocamos máscara para enganar nós mesmos. Uau. E as redes sociais, ela é só máscaras. Quem vai querer postar que tá bodado? Tá Então. lá de... hoje vou fazer uma foto aqui, uma selfie. E se ele postar, ele vai receber um monte de dislike, né? Vai ser cancelado. Sai, urubu. Ou não. Porque também tem aquela questão do... vamos aproveitar. Daí todo mundo vai estar, né, naquela onda. Todo mundo... É um desafio. O povo da igreja, né? É um desafio. O povo da igreja. Então, aqui nós tentamos criar um ambiente seguro, onde você possa, como dizia o Luiz Otaviano, o pastor que era daqui, Sim. e dizia assim, abrir a sua caverna dos horrores e ser você, com sinceridade, sem máscara, para que Deus possa tratar. Amém. E aí eu lembro que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Todo-Poderoso, adotou você como filho. Yes, que da hora. Estamos aqui com a Sheila Rossi, mãe, avó, serva do Senhor, que daqui a pouco está recebendo um novo nome, igual a nós, todos Amém. nós. Valeu, mana. Que bom tê-la aqui conosco, ter cedido esse tempo pra gente, para esse terceiro episódio. E fica ligada aí, que logo, logo a gente chama você de novo para trocar essas ideias. Amém. Tamo junto. Que bênção, valeu. Galera, estamos chegando ao fim do terceiro episódio do Religa Cast. Que bom estar com você esse tempo. Você assistiu até o final? Foi topzera para você? Não esqueça de compartilhar. Compartilhe para os seus amigos, compartilhe para a galera. Posta lá no grupo da família. Mais uma coisa, não esquece de dar aqui um like, nada de dislike não. Dê um like, compartilha. Curta mesmo, cara, é muito bom estar com você, UPA Religados, IP Manaus, os seus amigos, que legal. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue enchendo a sua vida e, mano, é topzera se relacionar com esse Deus que é amoroso e é o meu e é o seu Pai. Não fique de fora, Deus abençoe, valeu e até a próxima.